Olá pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, esse vídeo é para o pessoal que provavelmente está começando no comércio exterior e que nós precisamos ter algumas noções básicas do comércio internacional, que é o pontapé inicial para qualquer profissional, para qualquer empresa ingressar no exterior. Então, nesse vídeo aqui eu vou responder para vocês algumas perguntas que talvez vocês já se fizeram. Primeiro, quais as formas que uma empresa tem para ir para o exterior? Será que tem uma, duas, três? Quantas formas, né? Quais as possibilidades que uma empresa tem para ir para o exterior? Segundo, já se perguntou o que é internacionalização? O que significa esse termo? E qual que é a diferença de internacionalização com importação e com exportação? 3. Aspectos culturais, economia, política. Será que isso realmente impacta nos negócios? Será que eu, como profissional de comércio exterior, preciso entender um pouco mais disso, porque senão isso pode impactar nos negócios da empresa? E por último, o que é a habilitação para operar no comércio exterior? Será que isso de fato é um bicho de sete cabeças? O que a gente precisa saber sobre isso? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Bom, pessoal, começando então com o termo internacionalização. O objetivo desse vídeo é uma explicação super rápida e simplificada para que tu saia desse vídeo já conseguindo entender. Em primeiro lugar, a internacionalização é o processo que a empresa leva para ir para o exterior, seja importando, seja exportando. Então, a importação e a exportação são meramente as operações de fato acontecendo. Toda empresa que importa e exporta está internacionalizando? Não, porque muitas vezes as empresas são compradas, digamos assim, vem um cliente, faz a compra de um produto e a empresa nem está tentando entender quem que é o cliente, quem que é o país, como é que funciona lá, quais que são os seus concorrentes, se estuda o mercado e etc. A mesma coisa na importação. Agora, por outro lado, existem empresas que estão internacionalizando, mas não estão importando ou exportando? Sim. Eu já conheci casos de empresas que ficaram anos estudando o mercado, participando de feiras, se tornando presente no exterior, mas que por decisão estratégica resolvem agora não importar e não exportar por alguns motivos. Uma vez eu fui numa palestra de uma mulher, uma empreendedora super conhecida aqui na nossa região, que ela falou que já estava há 5 anos estudando o mercado exterior e ela não exportava porque ela entendia que ainda não era a hora estratégica da empresa. A empresa ainda estava se preparando, estava atendendo o mercado nacional, estava se capacitando para isso, porque o mercado nacional ainda era muito grande para eles, mas ela não deixava de pesquisar, de participar, de estar em eventos no exterior. E é uma marca super conhecida, então, nossa, eu fiquei encantada com a estratégia que eles estavam tomando, porque essa é uma empresa que, de fato, quando for colocar o pezinho no exterior, vai saber o que está fazendo e vai com certeza ter sucesso, porque ela já está internacionalizando. Então entendam que a internacionalização é um processo e nós, como profissionais de comércio exterior, nós precisamos defender esse termo de internacionalização, porque senão o caminho pode ser muito curto para a empresa. A gente pode exportar uma, duas vezes só, ou importar e também não saber o que está falando, o que está fazendo, e aí depois, no final do processo, muitas vezes o empresário se frustra. Ah, eu ia fazer uma importação que eu achei que ia dar X, mas deu 2 vezes mais o preço, então agora eu não vou mais fazer importação porque importação não é para mim, é muito problema e tudo mais. Mas na verdade ele só não soube fazer o processo inicial, estimativa de custo, desenvolvimento de fornecedor e mesma coisa na exportação, né? Entender o seu cliente em si para que a exportação seja sustentável para a empresa. Então, para saber um pouco mais de internacionalização, se tu ficou curioso para saber mais, aqui no nosso vídeo, no nosso canal, tem mais coisas sobre isso, tem como também fazer pesquisa de mercado, que é algo muito importante. Então, eu quero internacionalizar, por onde eu começo? Comece dando um passo de cada vez, comece respondendo uma de cada das suas perguntas, estudando um pouquinho mais do país que tu quer atingir. E assim a gente vai progredindo com certeza, tá? Então, essa era a primeira dúvida que eu queria responder. A próxima pergunta é se de fato aspectos culturais, idioma, práticas comerciais, cultura, política, isso de fato influencia no meu negócio? Eu preciso estar de olho nisso ou posso simplesmente vender e está pronto?
Bom, gente, eu poderia aqui estar dando dezenas de exemplos para vocês de como isso já impactou nos nossos negócios. É lógico que nós não temos como saber tudo, isso é importante também, não tem como saber tudo de todas as culturas de todos os países, mas é importante que sempre que a gente tiver a oportunidade, que a gente esteja aberto para aprender um pouco mais da cultura dos outros países. Nós estamos agora em 2022 em ano de eleição, então a gente sabe que alguns países, as pessoas são muito mais... se abalam muito mais fácil com alguma eleição de algum presidente. A gente tem muito caso do Chile. Temos clientes do Chile que se eles estão em época de eleição, eles preferem não comprar. Tem países que não dão tanta bola para isso e segue o fluxo. Mas se nós estamos em ano de eleição e estamos, por exemplo, colocando lá no nosso planejamento estratégico que a gente vai dobrar as vendas para o Chile, talvez isso possa afetar, entende? Então é simplesmente essa consciência de que, se não olharmos para essas coisas, pode ser que venha influenciar no nosso negócio. Assim como a própria cultura, né? A gente tem países que comem determinado alimento, tem outros que não, tem outros que são mais diretos na hora de falar, tem outros que já gostam um pouquinho mais de afeto, né? de atenção. Então, analisar a cultura de cada um é muito importante, até para a gente saber qual abordagem utilizar. Nós já fomos também para o exterior, tendo um preconceito do país. Então, teve um caso que a gente estava pesquisando de whisky e era para Taiwan, se eu não me engano. E a gente sempre batendo na questão de preço, que o preço era mais competitivo, que a gente conseguia chegar numa margem boa. Só que o cliente não se importava em pagar mais, porque lá eles utilizam whisky muito no sentido de presentear em comemorações. Então, eles são um mercado com maior poder de compra, eles não se importavam em pagar mais, contanto que tivesse uma garrafa, uma embalagem mais desenvolvida. Então, nós estávamos usando uma abordagem totalmente contrária do que a gente precisava para aquele país. E tem vezes que nós só vamos aprender isso errando mesmo, né? Não vai ter um site ou alguém que já venha com a informação pronta. Às vezes é na tentativa e erro mesmo. O que a gente precisa fazer é se adaptar e não continuar com o mesmo discurso, porque aí sim nós não vamos conseguir chegar a entrar no mercado. O próximo item que é muito importante para quem está iniciando, se tiver dúvida, entender, se nunca ouviu falar, mas é, por exemplo, o Sistema Integrado de Comércio Exterior, tá? O Siscomex. Tenho certeza que vocês já ouviram falar em Siscomex, mas talvez fiquem aí pensando com dúvidas do que possa ser. Gente, o Siscomex nada mais é do que o sistema da Receita Federal do governo brasileiro, que ali estão todas as informações, todas as cargas que saem das divisas do Brasil e que ingressam precisam estar formalizadas no Siscomex. E como é que elas estão lá? Através do registro de exportação e através do registro de importação. Sem isso, nenhuma mercadoria sai nem entra, né? Então, está tudo lá. E é através do Siscomex que os despachantes estão sempre lá lançando essas informações, e também nós conseguimos ter acesso ao rastreio das cargas e acompanhar a saída e a entrada das mercadorias, porque ali realmente está tudo bem formalizado para que os órgãos anuentes do governo possam estar acessando essa informação e tomando as suas melhores decisões para isso. É ali que eles consultam se eles têm alguma licença, se eles vão querer aplicar alguma multa, se eles vão parar o processo de fato, analisar a documentação. É tudo online, tudo sistematizado. Então, para não complicar muito, mas também para que tu possa entender, esse é o Siscomex. Todo profissional de comércio exterior vai usar o Siscomex? Não. Como eu falei para vocês, normalmente é o despachante que faz, despachante autorizado da empresa que vai fazer esses lançamentos, mas é importante que tu saiba o que é o Siscomex, tá? E por último, e não menos importante, sim, nós temos o radar, que é a habilitação para operar no comércio exterior. Então, uma das dúvidas que os profissionais inicialmente se fazem é, realmente, o que a minha empresa precisa para começar a importar ou exportar? Sem o radar não é possível. Então, essa é o passo número 1, né? Para a gente conseguir estar registrado ali no Siscomex e para que a gente possa começar a fazer as operações. Então, essa habilitação se chama radar.
e ela é feita de forma bem simples, também é tudo no sistema automatizado, através da procuração da empresa, qualquer pessoa pode fazer. Lógico que a gente sempre indica um contador ou uma empresa assessoria que conheça do processo. E nós temos algumas modalidades que isso sim é importante que tu saiba. Então, a pessoa física, ela pode sim fazer importação, porém ela tem um consumo limitado da declaração do imposto de renda para importação e sem limites para exportação. Aí só tem que tomar cuidado para as exportações formais e informais, dependendo do peso da mercadoria. Não vai poder trazer um caminhão inteiro uma pessoa física, né? Então é isso que tem que cuidar. Um MEI tem limite de $50 mil por semestre e é também ilimitado na exportação. Depois a gente vai para empresas de fato. Então a gente tem o Expresso, que também na exportação é sempre sem limite, tá? E na importação com $50 mil de limite. No limitado da importação são $150 mil de limite, também por semestre, e no ilimitado $150 mil no semestre. Então, essas regrinhas aqui vocês vão achar facilmente também na internet, mas é importante que vocês saibam que existem esses limites, até porque se por acaso a tua empresa está no Expresso e fez uma importação e ultrapassou esse limite, quando chega a mercadoria no porto, ela não vai ingressar, a Receita Federal não vai deixar entrar. Então, tu vai ter que solicitar uma renovação, um aumento de limite, mas pode ser que isso demore um pouquinho e aí tu vai ficar com a mercadoria lá parada. Normalmente, para o radar, o Expresso, ele é automático, tá? Ele é online, então a empresa pode fazer super rápido, mas para solicitar os aumentos pode ser que demore um pouquinho, até uns 30 dias. Pode ser que venha alguma solicitação da Receita, então é sempre bom se antecipar com isso. Ah, Daniela, eu estou começando agora a buscar mercado no exterior para exportar ou para importar. Preciso já fazer o radar? Não. Gente, nós precisamos providenciar o radar quando a gente está de fato com uma operação para sair ou para uma importação, porque a gente vai precisar do radar para registrar a DUI na exportação ou o registro de importação, tá? Então é nessa hora que você tem que se preocupar, até porque nós temos um limite de 6 meses. Desde que a gente faz o radar, a gente tem 6 meses e depois ele começa a contar após o último registro. Então, tomem cuidado para isso, para não sair colocando isso como prioridade. Na verdade, ele não é, tá? Se você ainda não tem fornecedor, não tem cliente, primeiro se preocupe com isso, depois sim a gente vai para o radar. Então, pessoal, essas foram as dicas iniciais. Eu queria só voltar um pouquinho num tópico que eu esqueci de falar, lá para os aspectos de cada país, da política da economia. Nós também tivemos alguns casos que a gente conseguiu clientes em países que não tinham divisas em dólar para enviar pagamento. Então, a gente já estava acompanhando nas notícias que na economia que o país não estava assim tão bem. E aí, muitas vezes, a empresa vai lá e investe muito dinheiro, muito esforço para desenvolver um país que, no fim, pode ser que não esteja num momento econômico ideal. E isso pode ser com que o país esteja abalado com reserva de dólar. A gente está vendo agora muito caso da Venezuela, da própria Argentina, até faz uns 2 anos atrás que a gente teve isso com a África também. Então, tu imagina que frustrante que é conseguir um cliente para exportar e ele chegar e te dizer, olha só, eu quero comprar, eu tenho dinheiro para comprar, mas o país não tem troca, não tem divisas em dólar e não tem outra forma, né? Então, isso é muito importante também. Ficam aqui algumas dicas para quem está começando, espero que ajudem vocês nessa fase. Deixa aqui seu like, seu comentário, se inscreve no canal para que tu possa estar recebendo novos vídeos, tá bom? Até mais!